Marinette e Cat Noir têm um encontro enquanto o casal Lady Noir passa por alguns conflitos. Foi lançado o mais novo episódio da 4ª temporada, Glaciator 2, que nos trouxe vários momentos fofos e cenas dos chips. E nesse vídeo eu vim trazer uma análise e resumo desse episódio. Quer saber mais? Então se prepara e bora começar esse vídeo. O episódio começa com Ladybug e Cat Noir em uma batalha contra o Glaciator, salvando alguns parisienses que começam a elogiar os dois, dizendo que eles formam um belo casal. E por mais que Ladybug tente dizer que eles são apenas uma equipe, o Glaciator mostra que Lady Noir é capa da revista Paris, onde os dois estão dando um beijo. Os heróis tentam entender pegando uma revista e percebem que foram nominados como Casal do Ano, onde a matéria pegou várias fotos fora de contexto e disse que eles eram bem mais do que amigos. Ladybug até tenta se explicar e diz que aquelas imagens eram em situações onde eles estavam sob efeito de algum acumatizado, porém o Cat Noir fala ao contrário e diz que talvez ela devesse ouvir o Glaciator, afinal ele é o André, o sorveteiro do amor. Isso deixa Ladybug muito irritada e faz ela arremessar o Cat Noir em uma lata de lixo e usar o seu talismã, ganhando um extintor e acabando de vez com o acumatizado. Em seguida, ela vai falar com o Gatuno, que percebeu que tinha ido além da conta e começa a se desculpar, dizendo que não fazia isso por mal, ele estava apenas tentando expressar os seus sentimentos, mas prometeu que iria parar, já que isso deixava ela chateada. Eles vão embora e ao chegar em casa, Adrien apaga todas as fotos que ele tinha da Ladybug do seu celular e do seu computador, e a Marinette obriga a Alia a fazer o mesmo com as fotos Lady Noir que ela tinha salvo, por mais que já estivesse com toda a imprensa de Paris. Como a Alia havia apagado as fotos do Ladyblog, Nadia faz uma reportagem noticiando isso e dizendo que talvez Ladybug e Cat Noir não estivessem mais juntos, o que deixa Marinette muito irritada, porque eles nunca estiveram juntos. Já o Adrien vai para sua aula de esgrima e acaba perdendo um round, e assim que acaba, a Kagami vai ver se estava tudo bem com o garoto, porque não era muito normal ele perder para outra pessoa, mas o Adrien não queria conversar e simplesmente vai embora, parando em uma das praças da cidade. Com os sentimentos negativos, ele atrai um Akuma do Shadow Moth, mas o vilão, antes de conduzir a sua borboleta, percebe que o seu alvo dessa vez era o Adrien, e assim ele se destransforma e liga para o gorila, exigindo que ele trouxesse de volta para casa. Marinette estava na sua sacada, inconformada, ligando para um serviço e pedindo para que eles retirassem os cartazes da cidade. É quando ela vê o Adrien e acaba mudando de ideia, dessa vez ligando a Operação Anti-Tristeza e pegando um dos seus diversos presentes. Ela chega até o Adrien sorrateiramente e diz que havia percebido que o garoto estava triste, e que será ótimo, pois ela havia passado no shopping e comprado um presente para que ele ficasse um pouquinho mais feliz, e assim o Adrien abre o presente. Ao abrir, ele vê uma gaiola para hamster e fica muito feliz, pois era o seu animal favorito, o que o deixa surpreso por ver que a Marinette sabia tanto sobre ele, e assim Marinette se declara para o Adrien. Mas é claro que isso era apenas um sonho, pois na realidade, Marinette presenteou o Adrien com um produto de cerâmica, e depois de se dar conta disso, ela tenta consertar o seu erro jogando isso fora. Ao ver o gorila, o Adrien se despede da Marinette, levando por água abaixo o plano dela. Chegando em casa, Gabriel vai falar com o Adrien e pergunta se o garoto estava bem. Por mais que ele parecesse um pouco distante do seu filho, ele diz que se o Adrien precisasse conversar, ele estaria ali para ouvir e ajudar. Olha só, Gabriel lembrou que tem filho. Flag fica chocado em ver que o Gabriel disse mais de 3 frases com seu filho. Já o Adrien está certo de que não quer viver como seu pai, aprisionado em uma memória que já se foi, e assim ele se transforma em Cat Noir novamente. Enquanto isso, Marinette, que havia avistado o carro da Kagami na praça, agora conversa com ela, pois Kagami estava preocupada com o Adrien desde o que aconteceu no treino de esgrima, e diz que a única que pode fazer ele sorrir novamente é a Marinette, declarando seu amor por ele. Porém, Kagami diz que a forma que a Marinette tenta chamar a atenção do Adrien é meio burra, por isso, antes dela realmente se declarar, ela deve treinar o que ela vai dizer, contando para alguém que ela não está apaixonada, pois assim seria muito menos vergonhoso. Kagami vai embora e Marinette fica pensando em quem ela poderia chamar. É quando Tiki diz que poderia interpretar o Adrien se ela quisesse, mas Marinette prefere chamar um humano para fazer isso. Adrien, que havia se transformado, usa seu cataclismo em um dos pôsteres do casal Lady Noir, e em seguida se destransforma para alimentar o Plague, que já estava muito cansado, pois o Adrien estava usando seu Miraculous diversas vezes para destruir todos os pôsteres de Paris um por um. Marinette, que ainda procurava um candidato para treinar com ela, acaba avistando Cat Noir,
e vê que ele seria o candidato ideal, até porque o gatuno nunca se apaixonaria por ela na sua forma civil. Ela chama o Cat Noir e diz que ela estava com alguns problemas com seu namorado, que era o seu namorado, mas que nem ele mesmo sabia, pois ele ainda não estava apaixonado por ela, e para isso ela precisava saber o que dizer a ele. Ela então começa a recitar o texto que ela havia feito e Cat Noir a interrompe, dizendo que se sentia honrado com o texto, mas que ele não estava apaixonado por ninguém no momento. Marinette tenta explicar de novo, dizendo que aquele texto era para o menino que ela gostava, e o Cat Noir, curioso, pergunta qual era o nome do garoto, mas a Marinette não queria dizer o nome verdadeiro, então disse que o nome dele era Botão de Ouro. Tentando mais uma vez recitar o seu texto, ela para quando vê a cara do Cat Noir, que segundo ele era sua cara de sério, mas que estava apenas distraindo ela. Então Mari sugere que ele fizesse uma cara como se estivesse resolvendo um exercício de matemática. Depois de várias tentativas, Cat Noir interrompe mais uma vez, dizendo que ela mais parecia estar brava do que apaixonada, e assim Cat Noir pega o papel e mostra como ele faria para se declarar. Marinette vê o quanto Cat Noir foi bom na interpretação e começa a ficar chateada por não conseguir fazer o mesmo, e para distrair um pouco, Cat Noir sugere fazer uma pausa, para que eles possam descansar. Eles então pegam o ônibus em direção ao cinema para assistir um filme, que por ironia também tinha uma pegada romântica, e Marinette resolve se abrir, dizendo que mesmo que ela ame uma pessoa, você nunca sabe se será correspondido, e por isso é tão difícil dizer a alguém que você a ama. Lutar e ser um herói é fácil, você usa o talismã, o cataclismo e depois conserta tudo, mas dizer para alguém que você a ama é correr o risco de ser atingido por um cataclismo no seu coração, algo que não tem reparação. Marinette diz que é sempre vista como a menina que cria histórias mirabolantes com os garotos que ela se apaixona, mas na realidade ela só faz isso pois não consegue se declarar e pensar no agora, pois a imaginação machuca muito menos. O casal mais perfeito da série sai do cinema e Cat Noir diz o quanto precisa contar tudo o que ele sente para sua Lady, pois tem a impressão que ela o odeia, mas a Marinette diz que isso não era verdade. E o André, que observava a interação do casal, é akumatizado novamente ao ver que Lady Noir não era real. Cat Noir deixa Marinette em casa e quando eles iam voltar a treinar, Glaciator aparece dizendo que eles não poderiam ficar juntos. Cat Noir esconde a Marinette e a Tika questiona, pois mais cedo ela não havia dado o amuleto para o André. Mari se transforma e vai para a batalha. Sem perda de tempo, Ladybug já usa seu talismã recebendo um carro e com ele, ela executa o seu plano, amarrando Glaciator ao automóvel e saltando em um duto de ar, que abre espaço para Cat Noir quebrar o objeto do Akuma. Ladybug purifica a borboleta e entrega um amuleto rosa para o André, e com uma batalha relâmpago, os heróis se despedem e vão embora, agora se encontrando novamente como Marinette e Cat Noir. Depois de ensaiar a declaração pela última vez, eles veem que estava tudo perfeito. Cat Noir diz que a pessoa que ela está apaixonada é um menino de muita sorte, e Marinette diz o mesmo ao gatuno. É quando Tom chama sua filha e o Cat Noir vai embora. No dia seguinte, em um torneio de esgrima, Kagami pergunta se a Marinette havia feito o que ela pediu, e perguntou se por acaso ela não se apaixonou pela pessoa que ela treinou a declaração, pois isso faria eles irem para uma ilha de plantas zumbis carnívoras. Como Marinette não havia entendido nada, Kagami diz que era o que dizia no volume 3 do seu mangá, e dando risada, Marinette diz que Kagami tem que passar mais tempo com seus colegas, até porque isso foi bem estranho. Em casa, o Adrian recupera todas as fotos de Ladybug do seu computador, e diz para o Plague que a partir de hoje, ele vai tentar mostrar quem ele realmente é para ela, abrindo seus sentimentos para sua Lady, e dessa maneira, o episódio chega ao fim. Esse episódio foi totalmente focado nos chips, como eu esperava, e teve uma bela interação no meu casal favorito. Em uma escala de 0 a 10, eu daria um 7 para esse episódio. Mas e você? O que achou de Glaciator 2? Bom, deixe sua nota e suas opiniões aí nos comentários. E ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e aproveita para compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu espero vocês muito em breve. Até mais e tchau!